Estamos aqui no primeiro episódio da nova série Podcast In The Car. In the car. In The Car. Com uma convidada ilustre. Doris Toledo Pescato. Oh, muito prazer. Tudo bem? Deixa eu só confirmar se tá gravando. Tá gravando, tudo certo. Como foi você com a Alicia? Alicia na sua barriguinha aí. Ah, quando eu fiquei grávida aos 16 anos. Exatamente. Muito bem. Qual parte você quer saber? A parte de você ir pra faculdade grávida. Eu não fui pra faculdade grávida. Ah, você não foi? Eu terminei o terceiro colegial grávida. Uhum. Eu ganhei a Alicia no começo de agosto. Então eu tinha ficado um mês de férias, Sim. de julho. Aí eu ganhei a Alicia em agosto. Aí eu teria o direito, né, de licença, maternidade, mas eu tinha que terminar o terceiro colegial para entrar na faculdade. E a Alicia acabou sendo um fator determinante para eu não deixar a peteca cair. Então, com um mês da Alicia nascida, eu voltei para a escola com ela. Então a Alicia foi uma motivação pra você dar um futuro melhor pra ela, então você tinha que estudar, não tinha como você ignorar a escola. Eu fiquei com pressa de ter uma profissão, porque aí eu tinha ela, então eu não dava pra Brincar com largar a isso. escola, essas coisas, né? E tinha muita história na época que era comum as meninas engravidavam na adolescência e largavam a escola. Uhum. Não terminava o colégio, não terminava a escola e acabava demorando muito mais pra conseguir depois voltar, né? Sim. E eu não só eu, pessoalmente, mas eu tive uma mãe que também não permitiria que isso acontecesse, né? Falou pra mim, Qual que era a opinião da mamãe sobre isso? não é pra deixar de fazer o que normalmente se faz por causa da Alicia. Vamos adaptar. Então, por exemplo, esse um mês que ela tinha de vida, que eu voltei pra escola pra terminar o colégio, eu contratei uma babá pra ir junto comigo pra escola, pra ela ficar com a Alicia no carrinho enquanto eu tava em aula, porque eu dava de mamar pra ela ainda, né? Um mês de vida. Ah, então ela tinha que estar junto. Tinha que dar de mamar. Então ela ia comigo pra escola, eu levava o carrinho da Alicia, a Alicia ia comigo pra escola. E assim eu terminei o colégio. Em dezembro, quando eu terminei o colégio, eu já prestei vestibular e já passei. Passou em de primeira. janeiro do ano seguinte, eu já estava na faculdade. Então foi um incentivo até para não deixar a peteca cair, mas eu tive uma rede de apoio, né? Que é o que essas meninas da época que largava tudo não tinha. Então, como eu tinha a avó Márcia, o vô e o seu pai, então eu pude ter a babá para ir comigo. Quando eu entrei na faculdade, aí terminou a escola, terminou a babá, acabou, né? Férias. Aí quando eu voltei a estudar em janeiro na faculdade, a Alicia foi para a escola. Então, com 5 meses, ela foi para a escola. Aí o seu pai levava ela de manhã, porque eu saía às 5 horas e a escola abria às 8. Então, eu saía para a faculdade, seu pai ia lá em casa, a gente não morava junto, né? Não era casado. Sim. Levava a Alicia para a escola e quando eu voltava da faculdade, eu pegava ela na escola, umas 3 horas da tarde. Eu não tinha carta ainda, né? E aí tinha que vir de busão e era lá no Ipiranga. Então, era um rolê, era umas 2 horas de ônibus para chegar em casa. Sim. Então, eu pegava ela 3 horas e ia para casa. E assim foi, os 4 anos da faculdade. Ela foi meio a mascote da turma, porque eu era a única nova que tinha filhos. Tinha outros alunos mais velhos que tinham filhos já, né? Já tinham uma vida e estavam fazendo faculdade depois de um certo tempo. Uhum. Mas da galera que normalmente cursa, né? Que é pós-vestibular, pós-terceiro ano, eu era a única que tinha filho. E pequena, né? Sim. Bebê. A Alicia tinha 5 meses quando eu fui pra faculdade. Então ela Nossa. virou meio que mascote. Até porque na faculdade tem pessoa que é mais velha, né? Não, então, normalmente você tem de 18 anos pra cima, né? Sim. Dentro da minha sala, eu tinha todas as idades. Das meninas entre 18, 20 e poucos anos, eu era a única que tinha filhos. Uhum. Os alunos que tinham filhos eram aqueles alunos mais 50, 40 a mais, que estavam já com os filhos criados. Sim. E aí foi fazer faculdade, entendeu? Entendi. Então ela virou meio mascota da galera. Tanto que na formatura, nas churrasco de formatura, essas coisas que ela ia... Qualquer dia eu te mostro o álbum. Tem uma foto que a gente tá na piscina, todas as formando e a Alicia, bebê junto. Mas foi assim, foi mais ou menos isso. Logo que você saiu da faculdade, você já conseguiu trabalhar na área? Então, eu formei em 2004, dezembro de 2004. Em maio de 2005, dia 1º de maio de 2005, eu comecei a trabalhar na área. Foram 5 meses
Depois de formada que eu arrumei o meu primeiro trabalho. Você foi 4 anos total de faculdade? 4 anos de faculdade. Entendi. Lá no Ipirangão, lá, longe pra caralho. Como é que você conseguiu o primeiro trabalho? Na época a gente levava o currículo até os hospitais, né, físico. E a avó Márcia trabalhava na época com autoclave, esterilização de material hospitalar. E ela tinha muito network por causa desse trabalho que era venda, né? Então ela ia até o hospital, conversava com as pessoas para comprar, nananã. Então ela foi criando um network bastante importante na área da saúde. E nessas brincadeiras ela também entregou meu currículo com um monte de gente. Tanto que a gente não sabe como que o meu currículo foi parar no hospital que eu fui trabalhar primeiro. Ah, você só... Que não fui eu que levei. E a avó Márcia acha que alguém que ela conhecia, que ela entregou lá. Entendi. Entendeu? Ou seja, onde eu mandei não me chamaram. Onde eu nem mandei, me chamaram. Alguém mandou. E lá eu fiquei. Foi o lugar que eu fiquei 10 anos trabalhando no mesmo lugar. E você parou de trabalhar lá também? Ou você chegou a mudar de hospital? Eu trabalhei de estágio, né? Professora de estágio. Enquanto eu trabalhei lá, eu trabalhei em vários lugarzinhos assim como freelance. Sim. Mas diretão mesmo, trabalho bonitinho, foi lá o tempo todo, 10 anos trabalhando. E lá eu tive a oportunidade de crescer como profissional. Então eu comecei recém-formada, trabalhando onde dava, que era à noite. Trabalhava à noite. Trabalhei uns 4 anos à noite. Depois, quando você nasceu, eu passei pro dia. Eu trabalhei, até ganhar você, eu trabalhei à noite. Depois que eu ganhei você... 2 anos, então. Não, 2 anos e meio, mais ou menos. Ah, é verdade, não é 4 não, 2 anos e meio. Quando eu fiquei grávida, quando eu ganhei você, eu trabalhava à noite. Aí quando eu voltei da licença maternidade... Por que era 4 não, 2 anos e meio? Tempo trabalhado lá? Viajei. Porque eu trabalhei à noite. Sim. Aí eu ganhei você na minha folga. Aí quando eu voltei pro trabalho 4 meses depois, eu fui pro dia. Fui trabalhar de dia. E tive a oportunidade de crescer lá. Então eu entrei recém-formada, enfermeira do setor, depois eu virei supervisora do plantão da noite. Aí quando eu vim pro dia, eu rebaixei de cargo porque não tinha supervisão disponível, voltei para assistência do setor. E aí eu fui para UTI, que eu trabalhava na clínica cirúrgica, mas eu cobria as folgas da UTI, que era o que eu queria, né, na época. Até hoje eu sou de UTI, que é o que eu gosto. Aí eu passei para enfermeira da UTI, supervisora da UTI, coordenadora da UTI, e aí eu saí. Então eu cresci na empresa, né? Era estimulada a isso também, era um lugar muito bom para trabalhar. Entendi. Pessoal, muito gente boa. Aí eu saí por conta principalmente da Alicia, que ela já estava com 14 anos, 13 para 14 anos, e ela estava meio que sendo mãe sua. Então ela sofria. Uma das coisas que fez eu começar a pensar nisso foi um dia de natação de vocês à noite. Lembra que eu pegava vocês na escola e a gente ia pra natação? Aí nesse dia eu não arrumei as coisas à noite. Não lembro por quê. E aí de manhã ela arrumou, foi pra escola com a roupa, e quando chegou lá tinha esquecido a sunga sua. A gente até tentou ir atrás do Carrefour, comprar uma sunga no meio daquela confusão, mas não tinha. Era uma época do ano que não tinha roupa de praia vendendo, né? E aí naquele dia você não fez natação. E a Alicia ficou muito triste, porque ela tinha esquecido a sua sunga. Aí eu comecei a pensar, né, que ela estava tendo uma responsabilidade com você que não era dela. Aí aí virou o ano, eu saí de férias, 15 dias de janeiro. E eu tava com você lá na lavanderia, e você tava me contando dos seus amigos da escola. Ah, porque a Letícia não sei o que lá, porque o João não sei o que lá, porque não sei o que lá. E eu não sabia quem era, as crianças. Porque quem ia na reunião na semana, porque era de semana, era a avó. Porque eu já trabalhava de dia no hospital, e a reunião era sempre de manhã. E aí nunca mais calhou, né? Quando eu trabalhava 12 por 36, aí dava. Sim. Mas todo dia na semana eu não conseguia ir nas suas reuniões. Aí a avó Márcia ia. E aí eu não sabia quem eram seus amigos. Aí eu falei, mano, tudo errado. Aí quando eu voltei dessas férias, eu já pedi a conta. Fiz a cartinha, pedi a conta. No começo eles não entenderam, não queriam que eu saísse. Não entendiam por que eu tava pedindo a conta, achavam que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu falei assim, não, do mesmo jeito que eu vim querendo trabalhar, eu tenho que sair pela minha família, eu preciso sair, não aconteceu nada, né? Tá tudo bem. E aí aceitou minha demissão.
Aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar na área. Trabalhei com teu pai, mas eu não sou contadora, né? Eu fazia meio que sem saber muito as coisas. Aprendi bastante coisa, porque Sim. eu fui atrás para poder fazer certo, né? O que eu fazia lá, a parte administrativa. Mas era muito difícil a convivência. E aí eu direcionei minha carreira para uma área dentro da enfermagem que eu tivesse uma disponibilidade de horário maior para ficar mais com vocês. Uhum. E a docência já era uma coisa que acontecia na minha vida com os estágios. E lá no hospital eu abri campo de estágio para a escola, né? Comecei a ter contato com as professoras, Sim. comecei a ter contato com as escolas. E aí eu falei, tá aí uma coisa que rola. Aí eu fui fazer a pós-graduação em docência. Uhum. Porque a gente faz a graduação de enfermagem, é uma graduação técnica. Você aprende a ser enfermeiro, Uhum. mas você não aprende a ensinar. Claro. E eu me sentia desconfortável. Não é bacharelado, né? Não, a minha graduação era bacharelado. Ah, tá. Eu podia dar aula Ah, tá. pro curso. Mas eu não tinha didática, não Você tinha não tava metodologia de confortável. aula, eu não sabia como montar uma aula para construir o conhecimento pro outro, né? Aham. Porque para mim a gente constrói, mas Sim. pro outro, como é que faz? Aí eu fiz a pós, aí eu já não trabalhava mais com o seu pai, aí eu já Sim. só estava estudando. A pós tinha 1 ano e 6 meses de duração e com mais ou menos 9 meses, 1 ano, 1 ano de curso, eu arrumei trabalho como professora no mesmo dia, nas 2 escolas. No No mesmo mesmo dia que eu fui contratada no Senac, eu fui contratada na Anhanguera. Uma de manhã e uma de noite. E aí eu fiquei nessa vida das 2 escolas por 6 anos e meio. Saí agora Foi 6 anos. 6 anos e meio. Tá 6 anos no Senac. No Senac eu vou fazer 7 anos. No Senac tenho 7... vou fazer 7 anos no Senac. Mais ou menos essa aí, a historinha. Eu fiz uma pós-graduação em UTI antes, né, em 2008, 2009. Inclusive você foi muito pra lá. Quando eu fiz a faculdade, a Alice era bebê. Uhum. Quando eu fiz a pós, você era bebê, você ia comigo. Porque era todo sábado. Não tinha folga, era todo sábado. Então, tinham sábados que você ficava na Vó Márcia, a Alicia também. E tinha sábados que não tinha. Uhum. Quem? E aí eu levava você. Cheguei a levar você e a Alicia pra sala de aula lá. Ficava o sábado inteiro lá comigo na sala. Você no carrinho, a Alicia brincando, desenhando. As pros, as colegas, tudo de boa. Super aceitavam vocês, sempre que eu precisei levar. Eu bonitão desse jeito, lógico que me aceitava. Nossa, fazia maior sucesso. E era bonzinho, você era bonzinho, Vi. Você não chorava. Não dá Você trabalho. ficou zoado depois, que você cresceu um pouco. Você ficou ativo demais. Mas bebezinho, você era muito bonzinho. A gente tinha que te acordar pra você mamar, não deixar você dormir sem comer. Igual ontem. Aí, o que mais? Então, O quanto que você é formado É que você trabalhou pouco fora da área. não, fiz muitas coisas fora da Mas área. o quanto que você formada... Da onde que você tirou essa habilidade de você poder falar assim bem e se conseguir se comunicar bem? Olha, filho, desde sempre eu não tinha dificuldade pra falar com as Se pessoas comunicar. próximas de mim. Sim. Nunca foi reclusa. Nunca fui reclusa. Mas algumas coisas que eu fiz na minha vida de infância ajudaram muito. Por exemplo, eu fiz muito esporte a vida toda. Uhum. A avó Márcia não Em equipe? deixava a gente parada, equipe. Sempre Na equipe. escola, eu participei de todos os esportes, igual você. Todos, jogos escolares. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, natação, eu fazia todos. Então, por conta disso, eu acho que ajudou muito, porque eu fiz muito esporte. Então, por exemplo, eu fiz atletismo no SESI. Eu competi pelo SESI. Então, era uma equipe. Depois, eu encontrei a ginástica. Então, eu fui campeã brasileira de ginástica de corda com 11 anos, 12 anos. E era treino de atleta, era de segunda a sábado. 8 horas, 6 horas por dia de treino. E eu acho que isso acabou me deixando um pouco mais disponível de conversar, porque você tinha que conversar com as pessoas, né? Pra treinar, não era uma Confiante coisa também. mais confiante. Eu me dedicava, sempre me dediquei ao que eu faço, né? Nunca fiz assim de qualquer jeito. Sim. Mas também sempre falava, né? Se for pra... Se assumir o compromisso... Faz direito, E... Então isso ajudou muito. E uma outra coisa que ajudou, eu acho que ajudou mais, que eu até te falei outro dia, foi o curso de teatro que eu fiz na escola. Quantos anos? Eu fiz 2 anos de teatro. Eu tava o quê? 8ª série? Quantos anos a gente tem na 8ª série? A série tem 14? uns 14, 15. Ah, então.
Eu tinha 13, 14 anos, eu fiz teatro na escola, que era aquelas aulas extras que fazia. Sim, extracurricular. Tipo isso. Hã? Tipo extracurricular, mas não conta, Isso, né? extracurricular, mas que dava na escola. Aham. E aí eu fiz teatro 2 anos. Então a gente apresentou 2 peças, uma por ano. E o teatro é um desenvolvimento pessoal muito legal. De entrar em contato com as pessoas, de se expressar. Né? De você se expressar. E eu acho que juntando tudo isso, mais a avó Márcia, que não deixava a gente, não fazia as coisas por nós. Ela fazia a gente ir fazer as coisas, entendeu? Também ajudou muito. E aí, na faculdade, que eu percebi o quanto que isso foi benéfico. Porque foi lá que eu comecei a precisar apresentar seminário para uma sala com 50 alunos. E a professora avaliando, né? Foi lá que eu aprendi que comecei a fazer estágio. E aí, no estágio de enfermagem, você lida com pessoas o tempo todo. Você tem que se comunicar, você tem que falar, você tem que conversar, você tem que perguntar. Ainda mais pessoa que você não conhece, machucada, família da pessoa. E você tem que perguntar coisas que a pessoa normalmente não Falaria. está acostumada a falar. Sobre a saúde dela, sobre a regularidade da vida dela, sobre a saúde dela, as doenças dela, os remédios que ela toma, como que é a função, a alimentação, sono. Então as pessoas estão acostumadas, né? A alguém perguntar assim na lata, sem te conhecer. E na enfermagem você não tem opção, você tem que perguntar, até para poder cuidar melhor da pessoa. Essas perguntas desconfortáveis você tem que fazer. Tem que fazer, não tem o que fazer. Não tem como saber sem perguntar muitas coisas. Sim. Algumas no exame físico e clínico que a gente faz nos pacientes, você consegue saber sem perguntar. Mas você precisa saber da história da pessoa por vários motivos. E aí foi onde desenvolveu isso ainda mais. Aí, para finalizar isso, esse jeito todo que eu falo de boa, onde que eu deixei isso afinado foi na pós-endocência. Porque a gente tem, como fala aquele curso que eu falei para você? Oratória. A gente tem como se portar em pé na frente, né, das pessoas. Tipo... Para onde olhar. Porque você tem que lembrar que você tem que captar todas as pessoas. Todos têm que sentir-se dentro do que você está falando. Até a parte de cortar o outro. Né? Porque aluno tem muito disso. Ele começa a contar uma história sobre aquele assunto. E aí ele dá uma viajada. E a gente, como docente, tem que voltar para o raciocínio. Então, até cortar o outro, você tem que aprender a cortar. Como né? que você corta o outro? Depende muito do assunto, né? Tem assuntos da saúde que eles querem contar, o caso da família, essas coisas. Eu falo, aguenta aí, depois você conta, senão vai confundir. E aí tem que lembrar de ir lá e perguntar pro cara. Falar, conta agora que eu quero saber. Porque aí ele se sente... Se você não pergunta, triste, né? Fica assim, porra, ela me cortou também, não quer saber, e não deu a mínima. Então você tem que lembrar também disso. Ou às vezes é um assunto, a pessoa está tendo um raciocínio diferente do que a aula está conduzindo, aí você percebe, esse raciocínio não, volta, tá vendo? Aí você arruma aquele raciocínio. Mas isso também tem técnica para você não dá pra você falar assim, tá bom, não dá. Então isso também eu aprendi na pós-graduação em docência. Que a pós que eu fiz chama pós-graduação em docência para o ensino superior. Porque para o curso técnico, só a graduação e a pós em UTI, eu já podia dar aula. Mas a minha ideia era dar aula para a faculdade. Para dar aula para a faculdade é obrigatório ter docência para o ensino superior. O que mais? Esses são os cursos principais, né? Porque tem aquele monte de curso que a gente faz ao longo da vida. São cursos rápidos, cursos livres, atualização... curso de suporte básico de vida, que tem que ser repetido e atualizado a cada 2 anos. Então isso é uma coisa que acontece o tempo todo. Agora é mais fácil. Aí tudo foi agregando para sua comunicação também. Tudo foi agregando, tudo. E aí ficou assim. Mas eu ainda assim, mas mesmo tendo facilidade, algumas coisas eu tive que trabalhar de forma diferente. Por exemplo, eu falo muito alto. Né? O tom de voz, não é que eu vou e falo alto. O tom da minha voz é alto. E eu trabalhei em setor fechado, né? O TI é um setor fechado. Pacientes remoendo. Pacientes muito sensíveis. Claro. E eu tive que aprender a lidar com o meu tom de voz. E aí eu procurei uma fono. A fono avaliou todas as minhas cordas vocais, avaliou com os aparelhos lá. Com o aparelho. Tem aparelho, ela olha também, né? Com o negócio lá. E aí ela conversou comigo, aí fez teste de voz, essas coisas. E aí ela me encaminhou para uma psicóloga.
Por quê? Porque fisicamente eu não tenho como mudar o tamanho da O que ela falou? minha prega vocal. Eu não tenho Qual como... foi a conclusão dela? A conclusão de quem? Da fono ou da fono. psico? Da fono. Então, foi essa. Não tem como mudar a parte física, né, do meu corpo. Então, a parede da minha... Quase que ele bateu em mim. A parede... Porque a corda vocal é um Vzinho, assim, ao contrário. Né? Uma pelinha para um lado, uma pelinha para o outro. Sim, Quando o ar passa ali, ela vibra claro. e sai o som. Aham. A parte física disso não dá para mudar. Uhum. Não dá para eu ir lá e deixar mais espessa ou mais fina, ou, entendeu? Sim. Então ela me pediu para eu passar num psicólogo. E o psicólogo falou que é uma questão de controle meu, que eu tenho que estar pensando nisso o tempo todo, porque não tem como mudar o quão sai alto o som quando o ar passa nas minhas pregas vocais, entendeu? E realmente, na UTI é um ambiente que é estressante, pacientes graves, então a gente acaba, né, tomando decisões, a gente fala um pouco mais alto, pede alguma coisa mais alta, essas coisas, e aí acaba falando alto. Então eu tive que ter esse controle, tipo, o tempo todo. No começo foi muito difícil, muito, porque eu não percebia. Quem percebe é o outro, né? Sim. Pra mim tá ok. A fono fez até exame de audição, porque podia ser que eu tivesse algum déficit e por isso eu falava falando mais alto. E não tenho nada de audição, de nada. E aí fui trabalhando isso. Então, no trabalho, eu consigo hoje ter um controle muito bom do tom de voz. Onde eu tô, se eu tô dando aula, se eu tô na sala dos professores, se eu tô falando com alguém. Onde que eu tenho mais dificuldade? Na vida social natural, assim, no dia a dia normal, onde eu não tenho que ficar me preocupando muito com isso, entendeu? Então, sim. Por exemplo, às vezes a gente tá conversando lá, você, Alice, eu vou, e eu falo alto, falo, nossa, precisa falar alto, é porque eu tô num ambiente confortável, que eu não tenho que me preocupar muito com isso, onde as pessoas me conhecem e sabem que eu não tô falando alto de propósito, entendeu? Então, nessas partes, assim, ainda não é um controle 100% do tom de voz, mas foi uma coisa que eu tive que trabalhar. Eu fiz, sei lá, umas 10 sessões com a psicóloga e ela me fazia eu passar por várias situações onde eu percebia que o tom de voz era aumentado, principalmente porque as pessoas me falavam, né? Por exemplo, onde que você vai que as pessoas falam, você fala muito alto, por que você tá falando alto? E aí ela foi trabalhando isso comigo até que fui controlando melhor. Que eu acho que faz parte de eu ser falante também, né? Eu falo pra caramba. Eu tenho assunto, quer conversar? Eu tenho assunto, eu acho que é isso também. Você tá disposto, quer bater papo, jogar conversa fora, quer falar um assunto sério? Eu não tenho dificuldade de trocar ideia, entendeu? Mas eu acho que o contato humano, né, da minha profissão fez toda a diferença pra eu ser desenrolada pra conversar com as pessoas que eu não conheço. Sim. Até porque você conversava com uma pessoa nova todo dia. Exatamente, Então, várias, né? Uma não, várias. Então pra você ficou natural, ficou muito Pra mim é bom. natural, pra mim não tem problema com isso. Não ficou natural, você treinou isso, né? Porque Acabou. você acostumou. Eu acabei sendo treinada ao longo da formação, né? Eu tinha um pouco disso lá como criança, porque a avó Márcia também tinha essa característica, né? De não ter dificuldade de conversar com ninguém. Então, eu convivia com ela o tempo todo. E então, pra mim, era normal ela pegar e chamar a pessoa e conversar. E eu não sentia dificuldade de fazer isso também. Então, o esporte tem um papel importante, porque eu tinha que me virar, né? Lá no treino. E depois a profissão acabou de tirar qualquer tipo de dificuldade que eu tivesse ainda pra falar com as pessoas. Ou falar em público. Mas assim, filho, tem hora, então, por exemplo, palestra. Aula não, mas palestra, que eu dava muito na Anhanguera, que eram tipo 100 e poucos alunos. No começo da palestra, quando eu começava, eu sinto assim, ficar vermelha, sinto esquentar, eu sinto que eu fiquei vermelha, eu percebo que os outros perceberam, mas eu não dou importância. E aí, aos poucos, dali 5 minutos, eu já sinto que eu não tô mais e passa. Então, isso é pra sempre. Eu acho que nenhuma palestra que eu for dar pro resto da minha vida, eu não vou passar por isso. Eu acho que eu vou passar todas as vezes, porque é uma característica que eu já reconheci. No começo eu tinha uma sensação de vergonha com isso, porque eu percebia que eles percebiam que eu ficava vermelha, porque eu sou branquela. Então ficar vermelha Vitor, eu fico tipo, quando eu treino, vermelha desse nível. Só que eu aprendi a lidar com isso.
Então eu percebi que se eu não ligo para eles estarem vendo isso de mim, aquilo passa. E aí não acontece mais, entendeu? Você tem que reconhecer as coisas que dá ruim, né? E aí fico com calor, aí depois eu tiro no começo, depois eu boto, entendeu? Porque eu tenho que ir aliviando aquele calorão que eu sinto. Mas depois que eu desencano, vai embora. Isso não impede que eu continue, entendeu? Tem gente que trava, né? Nessa hora. A hora que percebe que os outros perceberam a sua vergonha, já era. Gagueja, trava. O que eu falo dos meus alunos, por exemplo. Quando eles vão apresentar seminário, eles estão desesperados. Sim. E aí eu conto isso pra eles. Falo, olha, eu fico super vermelha. Só que vambora, vai passar. E aí muitos sentem mais encorajados também. Porque sabe que ali é um ambiente também seguro, né? Quando que a gente normal. fala que é seminário pra sala de aula, são pessoas que você conhece, pra tentar facilitar pro aluno não ter tanta vergonha. Que é uma competência que eu tenho que desenvolver no meu aluno que faz enfermagem, porque ele vai ter que conversar com as pessoas que ele não conhece e vai ter que fazer perguntas que ninguém pergunta, entendeu? E talvez até falar, pô, seu pai morreu, tipo isso. Exatamente. Notícias ruins também é um papel nosso, né? Você tem que falar pra pessoa que você nunca viu na vida que o familiar dele acabou de morrer. Exatamente. Ou que tá muito grave, que você não sabe se vai sobreviver nas próximas 24 horas. Eu acho que esse é a pior notícia. Porque aí a pessoa fica numa ansiedade, sabe? Porque a sensação que dá é de impotência. Você não pode fazer nada. A pessoa se sente impotente porque ela não pode fazer nada. Ela tem que confiar que você está fazendo tudo o que é possível sem te conhecer direito. Então você tem que passar essa credibilidade, mostrar que você sabe o que você está fazendo, para ela entender o que você está falando também, porque eles estão no momento que você fala e eles não conseguem compreender o que você está falando. Porque não tá racional. Não e não é maldade, nem ou falta de interesse, não é isso. É porque eles estão passando num dos piores momentos da vida deles. E às vezes é a primeira vez, a primeira experiência disso tudo. E é muito difícil de lidar. Então, tanto que a gente põe a pessoa no ambiente, senta, né, mostra a seriedade da coisa para ver se ela entende de prima. E às vezes não, às vezes a gente tem que ficar ali, a pessoa não consegue entender o que tá acontecendo. Não cai a ficha. Não cai a ficha. Mas é um momento difícil a gente tá indo trabalhar, né? Nós estamos saudáveis, tá indo trabalhar, você tá ok. Quem tá indo procurar a gente não tá bem. De alguma forma tá precisando de ajuda. Então é um momento delicado para aquela pessoa. A humanização é uma das coisas que tá pegando muito hoje na área da saúde. O ser humano, né? Ouvir o outro, olhar no olho, para a pessoa poder até se abrir. Tá tendo falta disso? É uma coisa muito difícil, porque é muito paciente, né? Por mais que você queira ser humano, você tem gente esperando, você tem gente às vezes brigando porque não tá sendo atendido, ou porque tá demorando, ou porque tá sentindo dor. Então você tá em uma pressão fora daquele ambiente que você tá atendendo uma pessoa que te pressiona a ser mais ágil. Sim. E para você ser muito ágil, você perde a humanidade. Né? Fazer as coisas muito rápido, correndo, você perde a humanidade. E não pode ser assim na área da saúde, tem que ter tempo. E aí vem todos os protocolos aí para ajudar a fazer isso de uma forma melhor, né? Cursos de humanização, tempo de atendimento maior, para dar tempo de fazer tudo isso, né? Pensa um idoso, um velhinho. O velhinho precisa ter tempo para te explicar da forma dele, né? Ele tem que deixar falar. Então, essa parte ainda é uma das que está pegando bastante hoje. O ambiente hospitalar ou de saúde que tem uma humanização bem trabalhada tem uma qualidade de atendimento muito melhor e a satisfação dos pacientes também muito melhor. Se sente ouvido, né? Sim. E o compromisso, né, Vi? Eu falo para os meus alunos o seguinte: anatomia, medicação, cálculo, a gente aprende. Alguns aprendem mais rápido, outros mais devagar, mas você aprende. Mas o compromisso com o que a área da saúde precisa ter com o outro, isso você não ensina. É difícil ensinar uma pessoa a ter compromisso real com aquilo que está fazendo. Sim. Né? Ter noção da importância de que você pode ajudar muito ou piorar muito. Então, esse compromisso é muito difícil de ensinar. A gente conta com os valores que cada um tem, né? Com a ética, o que é certo e o que é errado. Mas de um certo modo você também precisa de ter, tipo, pelo menos um médico que é
psicopataço que tá nem aí. Então, não é tão difícil. Tem muitas pessoas na área da saúde que têm uma dificuldade muito grande em falar com o outro, em se conectar com o outro. É muito mais técnico, prático. Até porque você se vincula a um paciente, né? Você cria vínculo. Sim. Quando você não cria vínculo, você não liga muito. Uhum. Mas quando você cria vínculo, você se preocupa. Então, tem muita gente que prefere trabalhar, por exemplo, no SAMU da vida, né? Que pega a vítima onde quer que ela esteja e convive com ela só até o tempo de levar até o pronto-socorro. Então, você não cria muito vínculo. É que esse paciente tá lá por um mês, você tá Exatamente. Então, na minha área, que é e na a pessoa é UTI... gente boa. Exatamente. Na minha área, que é UTI, eu criava vínculo. Eu conhecia o paciente, a família que visitava, eu conversava com eles todos os dias. Então, você cria um vínculo. Na UTI isso é importante, porque você é aquele filho tá sem a mãe ali. Você tá por ele, né? O pai, o filho, a avó. Então esse vínculo é importante porque você precisa ter um contato mais próximo. Mas ao mesmo tempo, você consegue tomar decisões pela razão e ciência, que é o motivo que a gente não pode cuidar de familiar. Porque você não consegue tomar decisões pela razão. Você leva muito questão emocional nas decisões. E às vezes essa razão emocional atrapalha. Entendeu? A avó Márcia foi técnica de enfermagem. Trabalhou um tempão na assistência antes de ir para a área comercial de saúde. Trabalhou ali perto do Senac. Ela me contou uma história de uma vez que um cara tava com uma veia estourada e tava jorrando sangue. E aí, por conta que ela tinha um negócio no bolso dela, ela conseguiu salvar a vida do cara. Tava na calçada. Exatamente. Ela era da enfermagem. Ela foi um tempão. Nossa, a avó Márcia, uma das coisas que fez eu fazer enfermagem foi as histórias que ela contava quando ela estava trabalhando no hospital. O sonho dela era também trabalhar naquele da África, né? O sonho da avó? O sonho da avó era fazer medicina. Medicina? O sonho da avó era fazer medicina. Tanto que ela tinha entrado... Na verdade, ela queria fazer uma faculdade inteira, né? Ela entrou e parou várias faculdades, inclusive enfermagem. Ela não dava para continuar porque não dava. E aí ela estava super feliz porque ela estava fazendo faculdade de assistente social. Pela Unifatesse. Não, pela Engiar. Não era sociologia? Ah, é, sociologia. Não assistente social, sociologia. Ela estava super feliz. Porque era uma graduação que ela ia terminar, né? Mas ela sempre foi Médico Sem Fronteira. Ela sempre foi da área da saúde. Ela era técnica em fisioterapia. Ela era foda na fisioterapia. Ela só não tinha massagem, faculdade, mas ela tinha os técnicos. Todos. Trabalhou no Hospital Brasil como técnica de fisioterapia um tempão. Ela fez estética. Ela fez técnica em estética no Senac. Na época ela falou que ganhou ainda dinheiro vendendo os material para as meninas que tinha que comprar, material para aula. E aí ela foi lá para São Paulo, comprou a caralhada de coisa e vendeu para as alunas. Ainda ganhou dinheiro. Porque a avó era empreendedora, né? Você tá ligado? Tudo ela fazia dinheiro. Então ela tinha... Sabe o que tem lá em casa? No Blood. Ela tem uma pasta do currículo da avó. Sério? É uma pasta com umas 30 folhas, com os certificados todos. Tá lá naquelas gavetas lá. Aí você vai ver tudo que ela fez. Vixe, a avó Márcia... E eu trabalhei muito com a avó Márcia. Todas as coisas que a avó Márcia trabalhou, ela me enfiava. Então, ó, no hospital, quando ela vendia as autoclave, ela me levava junto pro treinamento e ela falava assim, não me chama de mãe, hein, que aqui nós estamos trabalhando. Eu, tá bom, Márcia. Foi aí que a gente começou a chamar ela de Márcia. Por causa do trabalho. Só que eu bobeava, falava mãe no meio da confusão. E ela falou, pô, você chama de mãe. Eu falava, eu não consigo, né? Mas era ruim? Não, porque o pessoal era muito gente boa. Era treinamento, né? Então era o equipamento, aí juntava uma galera, ensinava a usar e eu junto ajudando. E aí teve esse dia que eu tô lembrando, a gente tava lá no Sírio-Libanês, aí ela falou, aqui é muito chique, não vai me chamar de mãe aqui, hein? Puta, no finalzinho do dia, eu soltei um mãe lá dentro do centro cirúrgico. Ela, putz, quase, hein? Quase que você conseguiu fazer tudo sem me chamar de mãe. Então, ó, ela vem... Assessoria de noiva, que foi um que você acompanhou. Ela começou a fazer buquê de flor, aí começou a fazer decoração de festa, aí começou a vender tudo isso, aí começou a vender o serviço de assessoria. Quem fazia assessoria das noivas? Assessoria o quê? É aquela mulher que fica organizando, ó, agora é foto, agora é sim, eu.
E aí ela começou a me pôr nisso. Antes disso, ela chegou a vender coisa pra cachorro. Eu lembro do hotelzinho só. Então, o hotelzinho foi depois, porque ela vendia mesmo, tipo petisco, coleira, puta, sabe pet shop? Aí você vê aquele monte de coisa de cachorro, a gente vendia isso. O escritório era lá no quarto da Alicia. E eu ficava no escritório fazendo os contatos, vendendo, e depois ela pegava do revendedor e a gente ia à distribuição para os pet shop. Trabalhei também. Ela teve uma empresa de consultoria, que era a Charme Consultoria Hospitalar, que era aquele escritório na Senador Flacker. Não sei se você lembra disso, você era pequeno. Não, eu lembro do escritório. Eu lembro do escritório, que era no bem hotel. na Senador, Não era hotel, Não, mas era um esse, prédio. não, esse é da loja do shopping. Do prédio era a loja do Que shopping? foi para aquele prédio top, lá perto do shopping. Antes disso, a Charme, ela era na Senador Flacker. Sabe qual que é a Senador Flacker? Tem a Oliveira Lima, calçadão, e a dos bancos ali. Ah, Era ali. era ali? Era ali. Ah, que a gente ia almoçar lá na... Isso, na Oliveira, que tinha uns restaurantes. Exatamente. Não lembro um pouco só. Você era pequenininho. Então ali ela dava curso de auditoria. E Auditoria é o quê? Auditoria é você pegar, tipo, igual ela fez no Glauber. Vai lá, organiza toda a papelada, deixa tudo em ordem, todas as leis, todos os registros, auditoria, para ver se está sendo feito certo. E aí ela dava esses cursos, mas ela precisava de alguém graduado para certificado. Aí quem que era? Você era graduado. Eu. Aí eu dava palestra de aula, que era minha, e aí eu também trabalhava com a avó lá. Sem contar que ela carregava a gente, quando pequeno, para lá e para cá, nos serviços dela, junto, no carro. Quando ela vendia maquiagem, a gente estava junto. Quando ela fazia esses trabalhos de voluntariado, que ela fez muito voluntariado também, principalmente pelo Centro Espírita, que ela participava no Centro, o Redentor, ela dava palestra lá, ela fazia trabalho voluntário. E tudo que ela fazia, a gente ia junto. Ela nunca deixou de levar nós junto na Muvuca. Eu acho que isso também ajudou bastante nesse desenrolar, porque o tio Renan também é desenrolado. E ele também estava junto no meio dessa confusão. Era muita coisa, a Márcia fez muita coisa. Algumas coisas ela trabalhava só ela mesmo, na época. Teve uma época que ela ia pra São Paulo todo dia, trabalhava lá em Perdizes, longe pra caramba. Que foi a empresa que levou ela pra Alemanha, levou pra Inglaterra, Estados Unidos, que foi a empresa que levou ela pra viajar pra fora pra caramba, que ela era pica na empresa, né? Porque ela era vendedora. Mas ela era aquelas vendedoras dom. Tipo, você não quer comprar nada. Você saía comprando tudo. Porque ela tinha o dom da venda, da fala, uma coisa louca. Quando ela me punha para participar de reunião, que tinha que mais gente para fazer um volume, ela falava, você vai fazer isso, 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 isso. Quando chegar nessa, você tem que perguntar tal coisa. Você tem que instigar essa pergunta. Ela tirava totalmente ela me treinava, ela me falava, no carro mesmo, você vai falar isso, isso e isso. Eles vão falar tal coisa, quando começar a falar desse assunto, você pergunta isso, fica quieta, vai arrumadinha, né, fazer salto, fica arrumadinha, ficava ali já no esquema, porque ela já vinha falando tudo isso no esquema. Mas ela fazia eu atender o telefone no carro pra ela, porque o povo não sabia a diferença da minha voz da voz dela. No carro, ela dirigindo, ela, puta, atende, fala isso, 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 isso. Aí eu falei, oi, tudo bem? Falava igual ela, no jeito dela, eu falava com os caras, respondia as coisas, tudo. Fala, como é que você tá? Do jeito dela falar, e desligava, e o cara nunca soube que falou comigo, porque a voz do telefone é igualzinha. Ainda mais o telefone naquela época que o microfone não era tão bom. Eram celulares menos poderosos, né? Mas ainda assim, se você gravar a voz assim e lembrar, a voz é muito parecida. Não, e a pessoa ligando pro celular dela nem imagina. Né? Nem imagina que alguém vai falar aquilo que falou, que não é ela. E aí, esse negócio do celular também foi uma coisa engraçada, porque ela não queria ter celular, mas ela foi arrumar um trabalho que, tinha que ter celular, né? E aí ela tinha um celular de pica. Ela sempre teve os top. Ela sempre teve os top, sem dó. Eu lembro uma vez que eu falei, você podia trocar de celular comigo, né? O dela abria, era um flip pratinha, tinha um teninho assim, da hora, azulzinho. Aí ela falou assim pra mim, você nasceu agora e você quer o melhor que tem. Eu já tinha, sei lá, uns 20 anos. Nasceu agora e você quer o melhor. Eu falei, mãe, troca. Não trocava, não. Não trocava, não. Mas eu acho que a mais base de eu ser assim é a avó. Certeza. Não tem nem o que dizer. E eu fui pequena numa época que não tinha muito... Não tinha internet, não tinha tanta tecnologia. Era orelhão, ficha. Era passe de ônibus papelzinho, que você destacava
para ter. Então você tinha que ter contato com as pessoas mais que hoje, entendeu? Hoje, com isso aqui, dependendo do que você quer saber, você não pergunta para ninguém. Na época, não. Você queria saber um negócio, você tinha que ver um livro, tinha que ir na biblioteca, ou perguntar para alguém que sabia. E aí você tinha que ligar para essa pessoa. E talvez ela nem estivesse em casa. Então você tinha que se comunicar, não tinha opção. Agora não, agora a galera se comunica, mas se comunica virtualmente. Então é muito diferente você escrever uma mensagem Você falar. e você mandar um áudio e você ligar e falar ao vivo com a pessoa. Isso é muito diferente. É outra pegada. A coragem é diferente de falar com áudio, de escrever e de falar pessoalmente com a pessoa, entendeu? E aí não tinha opção, você tinha que falar. Entendeu? Ah, mas eu acho que é mais isso, assim, a base a profissional que eu sou hoje, a base principal foi a Márcia e todos os trabalhos que ela fez eu fazer e aprender com ela antes de ter a minha profissão mesmo, né? Fechou. Bom, acho que tá E bom aí? pro first. Pra parte só profissional, tá boa, né? Parte primeiro. Porque é o primeiro, a gente tá todo no carro. Muito obrigado pela sua participação Muito ilustre. De nada. Pela aula que a senhora deu aqui hoje. Muito obrigada. Eu adorei. Compartilhando suas experiências, seus conhecimentos. Tamo Legal. junto. Tamo junto.